sob os seus pés. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Além da oração solitária e da oração de concordância, nós podemos viver momentos de oração coletiva. Quando eu digo aos irmãos, forme um pequeno grupo de oração. A igreja precisa ter momentos de oração coletiva. O culto precisa ser interrompido, intercalado. Esquece o interrompido, intercalado, com momentos de oração coletiva, nos quais se apresentam propósitos específicos e a igreja levanta clamor acerca dessas situações. Atos 4, 32 a 35 diz que eles oravam juntos, e enquanto oravam, estremeceu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É que parece que nós ocidentais então, e a nossa geração mais ainda, que é a chamada geração fast food, a geração que consegue tudo na hora. Então quando a gente ora 5 minutos e a terra não treme, aí a gente não continua mais orando e para de orar porque a terra não tremeu. Quando nós precisamos entender que é no hábito da oração, na persistência da oração, na prática da oração, que nós vamos começar a viver os sinais poderosos da oração. Aleluia! Enquanto oravam, estremeceu o lugar onde estavam reunidos. E é interessante que Paulo, em algum momento Paulo diz que nós precisamos chegar numa dimensão diferente de oração. Existe uma dimensão extraordinária da oração. É aquilo que Paul Yong-Cho, pastor da maior igreja do mundo em Seul, Coreia, chama de a quarta dimensão. É quando você sai de toda a esfera humana da oração e o Espírito de Deus começa a conduzir a oração, e agora você não ora mais, mas o Espírito ora por você, ou através de você. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, versículo 14 e 15. Aliás, deixa eu começar no versículo 2. No versículo 2 ele diz assim: quem ora em línguas não fala coisas humanas, mas coisas de Deus. Uma tradução literal seria: quem ora em línguas não fala coisas humanas, mas segredos divinos. Tem um momento da oração que o Espírito Santo vai querer assumir a sua linguagem articular, e você não vai orar mais em português, você vai orar em línguas espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo quer te levar a orar, aleluia, numa dimensão que não é humana, mas numa dimensão que é divina, falando com Deus em segredo, cochichando com Deus. Aí no versículo 4 de 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. A expressão ali indica, carrega-se, reabastece. Então o que Paulo está dizendo é que quando nós chegamos nessa dimensão da oração no Espírito, o próprio Espírito Santo nos carrega, nos abastece, nos robustece por meio da oração.
No versículo 14 e 15, quando ele está falando do culto racional e inteligente, ele diz que ora com entendimento, linguagem articular, linguagem inteligível, mas também oro no Espírito. Paulo diz: oro de modo que todos entendam, mas também oro no Espírito. E orar no Espírito ali é orar em línguas. Orar no Espírito ali é orar em línguas. Judas defende isso na sua epístola, e eu não vou lembrar o versículo, mas Judas diz lá na sua epístola que ele orava, ou ele diz assim: orando, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Versículo 20: vós, amados, edificai-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ninguém vai conseguir me convencer, aliás, ninguém pode contradizer que a expressão orar no Espírito Santo aí literalmente é orar em línguas, glossolálias. Nós precisamos ir a essa dimensão da oração. Deixa eu fazer uma colocação sem parecer que eu estou sendo cético. Às vezes as pessoas ajoelham para orar e já ajoelham disparando em línguas. Tá, se for aquele caso que o indivíduo já está vindo num nível de... Mas tem casos que é só o hábito de achar que falar em línguas demonstra poder. Ei, línguas estranhas não é para demonstrar poder em primeira mão. Línguas estranhas é para demonstrar alinhamento, relacionamento, intimidade. Então não é para eu falar de maneira aleatória e solta. Existe um propósito nelas. Edifica-te a ti mesmo, fala em segredos divinos. Ora com inteligência, mas também ora no Espírito. Ou seja, quando nós oramos no Espírito, e no versículo 14 Paulo diz assim: quando eu oro no Espírito, o meu Espírito ora bem. E a expressão grega ali é: quando eu oro no Espírito, o Espírito Santo, pelo Espírito que há em mim, ora bem. A oração em línguas é a oração mais perfeita que você pode fazer. Romanos 8, salvo engano 28, Paulo diz assim: porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Provoca seu vizinho, fala com ele: você não sabe pedir. A gente não sabe pedir. Mas olha o que Paulo diz: mas o Espírito de Deus, quem? Ah, fala sério. Quem? O Espírito de Deus conhece as nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis ali, estudiosos do grego diz que se refere à oração que não pode ser expressada em linguagem articular, mas ela é transliterada para a linguagem em línguas. Ou seja, é sair da dimensão humana da oração e passar a orar em nível mais elevado. E quantas vezes nós, pelos nossos temores, pelas nossas cismas, as nossas coisas, quando vamos orar em línguas, a gente cala a boca, a gente trava, a gente fecha a boca,
preocupado com quem está do lado e tal. E é interessante que Paulo diz: eu falo mais em línguas do que todos vós. E Paulo diz assim: eu consigo falar em línguas comigo mesmo e com Deus. Ou seja, eu posso falar em línguas dentro do ônibus sem assustar ninguém. Eu com Deus em meu espírito, falando em línguas e sendo edificado nele, por ele e com ele, e fortalecido pela sua presença por meio da oração. Alguém aí está me entendendo?